Ele era apenas um jardineiro. Suas mãos carregavam a marca da terra, unhas sempre manchadas de verde, e um rosto cansado de quem passava a vida sob o sol, cuidando de plantas que não eram suas. O nome dele era Elias, um homem simples, de fala baixa e passos discretos, acostumado a viver à sombra das grandes casas em que trabalhava. Nunca chamou atenção, nunca levantou a voz, nunca sonhou alto demais. Elias sabia exatamente quem era, um homem humilde, sobrevivendo dia após dia. Mas naquela manhã, ao atravessar os portões imensos de ferro da mansão mais luxuosa da cidade, ele não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A mansão era conhecida por todos, cercada por jardins perfeitos, uma riqueza tão extravagante que parecia quase real. Pertencia a Helena, uma milionária tão poderosa quanto distante. Sua vida era tema de jornais, revistas, comentários em cafés. Uma mulher que tinha tudo: empresas, carros, joias, viagens. Mas, segundo quem trabalhava lá dentro, havia uma parte dela que ninguém conhecia. Um vazio escondido atrás de sorrisos ensaiados e de uma frieza calculada. Elias não se importava com isso. Para ele, era apenas mais um jardim a ser cuidado. Mais uma cerca viva para aparar. Mais uma fonte para limpar. Mais um gramado para deixar impecável. Mas o destino, às vezes, se esconde nas rotinas mais simples. Enquanto ele se curvava para arrancar as ervas daninhas, sentiu algo diferente. Um cheiro. Não o perfume das flores, mas algo metálico. Estranho, fora de lugar. Ele seguiu o instinto, se aproximou de um dos canteiros mais afastados, atrás da estufa de vidro, e ali encontrou algo que não deveria estar ali. Era uma pequena caixa de madeira, enterrada pela metade, mal escondida sob a terra. Elias olhou em volta, certificando-se de que ninguém o observava. O coração começou a bater mais rápido. Ele sabia que não devia mexer em nada que não fosse trabalho, mas havia algo naquela caixa que parecia chamá-lo. Com as mãos sujas, puxou-a da terra. O objeto estava pesado, fechado com uma trava antiga, e parecia carregar segredos que não pertenciam àquele lugar. Naquele instante, Helena apareceu. Seus saltos ecoaram no chão de pedra. Sua presença imponente fez Elias sentir o peso de estar onde não deveria. Ela olhou fixamente para ele, para a caixa em suas mãos, e por um momento o silêncio se tornou insuportável. Não havia sorrisos, não havia palavras de cortesia, apenas aquele olhar frio, como se ela tivesse sido pega em um segredo que jamais poderia ser exposto. Elias tentou falar, mas sua voz falhou. Helena se aproximou lentamente, tomou a caixa de suas mãos com firmeza, e disse apenas: "Você nunca viu isso. Volte ao trabalho." Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que não deixava espaço para discussão. E foi assim que tudo começou. Aquele simples jardineiro, que só queria ganhar seu sustento em paz, agora estava preso a um mistério maior do que ele poderia suportar. Porque, naquela noite, ele não conseguiu dormir. A imagem da caixa não saía da sua cabeça. O olhar de Helena o perseguia como uma sombra. E algo dentro dele dizia que aquele segredo poderia mudar não só a vida dela, mas também a dele. Mas quem ousaria enfrentar alguém como Helena? Uma mulher que tinha dinheiro para calar qualquer boca, poder suficiente para apagar qualquer história. Elias, com sua vida simples, não passava de uma formiga diante dela. Mesmo assim, a curiosidade queimava por dentro. O que havia naquela caixa? Por que Helena ficou tão nervosa? E por que, no fundo dos olhos dela, ele achou ter visto mais do que raiva? Havia medo, um medo profundo, escondido por trás de toda aquela riqueza. Nos dias seguintes, Elias tentou voltar à rotina. Podava as árvores, regava as flores, fingia não lembrar do que tinha visto. Mas Helena estava diferente, mais presente nos jardins, observando-o de longe, como se quisesse ter certeza de que ele não contaria nada a ninguém. Havia algo na maneira como ela o seguia com os olhos, um controle silencioso, como se estivesse testando até onde a lealdade dele iria. Elias não contou a ninguém, nem poderia. Quem acreditaria em um jardineiro contra uma milionária intocável? Mas o destino tinha outros planos. Uma semana depois, quando regava as plantas próximas à estufa, encontrou Helena sozinha, sentada em um banco de mármore, segurando a mesma caixa, agora aberta. Dentro dela, papéis antigos, cartas amareladas pelo tempo e uma fotografia em preto e branco. Elias não
pode evitar olhar. E o que viu fez seu coração disparar. Na foto, estava uma versão jovem de Helena, abraçada a um homem que ele reconheceu imediatamente. Não era apenas um rosto qualquer. Era seu próprio pai. Elias recuou, confuso. Sua mente girava. Aquilo não podia ser real. Como o pai dele, um homem pobre que morrera sem deixar nada, poderia estar ao lado de uma mulher que hoje era uma das mais ricas do país? O que significava aquela foto? Helena percebeu o olhar dele pela primeira vez. Sua expressão mudou. Não havia frieza, havia fragilidade. Ela fechou a caixa rapidamente e respirou fundo, como se carregasse um peso impossível de sustentar. Então disse: já que você viu, talvez seja a hora de você saber a verdade. E ali, o muro invisível entre milionária e jardineiro começou a ruir. Mas o que Helena iria revelar era algo que Elias jamais poderia ter imaginado. Uma história que mudaria tudo o que ele pensava sobre sua família, sobre o passado dela e, principalmente, sobre o futuro dos dois. E se você acha que já entendeu o rumo dessa história, é porque ainda não viu nada. O segredo guardado naquela caixa é apenas o começo. Se você ficou curioso para saber o que acontece a seguir, comenta aqui embaixo o que você acha que estava escondido nesse passado misterioso. Já aproveita e se inscreve no canal, porque a continuação dessa história vai te surpreender. E não esquece de deixar o like para eu saber que você quer descobrir junto comigo até onde esse segredo vai levar. O humilde jardineiro e a milionária intocável. Elias ficou paralisado. A revelação que pairava no ar parecia pesada demais para ser dita, e no entanto, Helena já havia deixado escapar que existia algo que ligava o jardineiro humilde ao passado dela. Ele tentou desviar o olhar, fingir que não tinha visto nada, mas o silêncio entre os dois era tão denso que se tornou impossível escapar. Helena, com sua postura impecável, cruzou as pernas e encarou o horizonte, como se buscasse forças em algum ponto distante para começar a falar. Seu pai não era o homem que você pensava que era, disse ela, com uma voz firme, mas carregada de dor. Elias sentiu um frio percorrer a espinha. Como assim? Conseguiu murmurar. Helena respirou fundo, fechou a caixa e apoiou as mãos sobre a tampa, como se aquele objeto fosse ao mesmo tempo seu fardo e sua única âncora. Ele não era apenas um jardineiro, Elias. Muito antes de você nascer, ele foi o amor da minha vida. As palavras bateram nele como uma onda gelada. A mulher mais poderosa que ele já conhecera, aquela figura inalcançável, estava dizendo que, no passado, tivera uma ligação profunda com um homem simples, que ele chamava de pai. Elias não sabia se ria da ironia cruel do destino, ou se chorava pela confusão que aquilo lhe causava. Helena continuou. Contou que, quando era jovem, antes de herdar os negócios da família, havia se apaixonado perdidamente por um homem humilde que trabalhava como jardineiro na casa de seus pais. Sim, o mesmo homem que Elias conhecera como pai. Um romance proibido, sufocado pelo preconceito, pela pressão social e pela ambição da família dela. Os pais de Helena a obrigaram a deixar aquele amor, ameaçando expulsá-la de casa e cortar todos os privilégios que lhe garantiam um futuro seguro. Eu escolhi o dinheiro, confessou ela, com lágrimas discretas escorrendo. E essa foi a escolha que me perseguiu a vida inteira. Elias estava em choque. A mulher que ele julgava fria e intocável agora estava ali, abrindo o coração, revelando que tinha trocado o amor verdadeiro por uma vida de luxo. E o mais assustador, o amor perdido dela era seu pai. Isso fazia dele, de alguma forma, parte dessa história maldita, um elo vivo entre dois mundos que jamais deveriam ter se encontrado novamente. Mas por que guardar tudo isso numa caixa enterrada no jardim? Perguntou Elias, ainda tentando entender. Helena suspirou, porque é aqui que tudo começou. Foi nesse jardim que nos encontramos pela primeira vez. Foi aqui que sonhamos com uma vida juntos. Eu não tive coragem de jogar fora essas lembranças, mas também não tive coragem de encarar o que elas significavam. Então as escondi, como se pudesse enterrar também a culpa que me acompanha até hoje. O coração de Elias estava despedaçado. Ele lembrava do pai como um homem simples, calado, que nunca contou nada sobre um grande amor perdido. Será que ele sabia que Helena ainda guardava lembranças? Será que sua morte solitária havia sido consequência desse silêncio, dessa dor não compartilhada? De repente, Elias sentiu raiva.
uma raiva silenciosa, mas ardente. Como Helena ousava aparecer agora, tantos anos depois, confessando um amor que ela mesma abandonou? Como ousava jogar sobre ele um peso que não era dele carregar? Mas, ao mesmo tempo, algo nele se comoveu. Havia sinceridade nos olhos dela. Pela primeira vez, Elias não via a milionária inacessível, mas uma mulher quebrada por dentro, prisioneira das próprias escolhas. Os dias que seguiram foram estranhos. Helena começou a buscar a presença de Elias com mais frequência, ora para conversar, ora apenas para ficar em silêncio, enquanto ele trabalhava. Era como se ela tivesse encontrado nele um pedaço perdido do passado, algo que a aproximava novamente do homem que amara e perdera. Elias, por sua vez, tentava manter a distância. Não queria se envolver, não queria carregar aquele peso. Mas a cada encontro, a cada olhar, sentia que estava preso a algo maior do que ele. Uma noite, quando terminava de recolher as ferramentas, ouviu passos atrás de si. Era Helena novamente, mas dessa vez, havia algo diferente em seu semblante. Estava nervosa, olhando em volta como se temesse ser seguida. Elias, preciso da sua ajuda, disse ela, quase em um sussurro. Ele não entendeu. Ajuda para quê? Ela tinha empregados, assessores, advogados. Que tipo de ajuda um simples jardineiro poderia oferecer a uma mulher cercada de poder? Helena então revelou algo ainda mais perturbador. Disse que o segredo do passado não era apenas sobre amor e culpa. Havia mais, muito mais. Dentro daquela caixa, além das cartas e da fotografia, havia documentos antigos, contratos misteriosos, algo que conectava seu pai a negócios escuros da família dela. Coisas que, se viessem à tona, poderiam destruir não apenas sua reputação, mas também o império que construíra ao longo dos anos. Eles nunca poderiam saber que eu estive envolvida, disse Helena, a voz trêmula. Mas agora você viu, você sabe. Isso significa que está em perigo também. Elias não acreditava no que ouvia. Ele, um homem invisível para o mundo, agora se via preso em uma rede de segredos, mentiras e perigos que jamais buscou. Tentou recusar, tentou dizer que não queria se envolver, mas Helena insistiu. Havia pessoas que fariam de tudo para manter aquele passado enterrado, pessoas que não hesitariam em calar a única testemunha que ainda restava. Naquela noite, Elias voltou para casa com a mente em turbilhão. Pela primeira vez em muitos anos, não conseguiu dormir. Cada barulho na rua parecia um presságio, cada sombra na parede parecia um aviso. Ele se perguntava se não deveria simplesmente largar o trabalho, ir embora e nunca mais voltar àquela mansão. Mas algo dentro dele dizia que já era tarde demais. Ele já estava envolvido, e fugir não adiantaria. No dia seguinte, ao chegar à mansão, percebeu algo estranho. 2 homens de terno estavam na entrada, conversando discretamente com o segurança. Helena, ao avistá-lo, fez sinal para que entrasse pelos fundos, sem chamar atenção. O coração dele disparou. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? Helena o recebeu dentro da estufa, lugar que agora parecia mais um esconderijo do que um jardim. Eles vieram por causa da caixa, disse ela, olhando fixamente para Elias. Querem saber se você contou alguma coisa. E você precisa prometer que ficará em silêncio. Sua vida depende disso. Elias sentiu o chão sumir sob os pés. Ele, que sempre viveu uma vida simples, agora tinha sua própria vida ameaçada por um segredo que não escolheu carregar. E, no fundo, ele sabia, aquilo era só o começo. Porque quando dinheiro, poder e segredos se misturam, não existe inocência. Existe apenas sobrevivência. E se você acha que sabe até onde essa história pode ir, espere até descobrir o que realmente estava escondido naqueles documentos. O segredo de Helena e do pai de Elias é mais profundo, mais perigoso e mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Se você quer descobrir junto comigo o que vai acontecer a seguir, comenta aí embaixo o que você acha que havia nesses papéis misteriosos. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque a parte mais surpreendente dessa história ainda está por vir. O sol da manhã entrava tímido pelos vidros da estufa, mas Elias não sentia calor. Sentia apenas o peso de estar no lugar errado, vivendo uma história que não deveria ser dele. O cheiro das plantas molhadas, que antes lhe trazia paz, agora parecia sufocante. Helena andava de um lado para o outro,
nervosa, arrumando as luvas de jardinagem sem precisar delas, como se aquele gesto fosse apenas um disfarce para esconder a aflição. Eles não vão parar, Elias, disse ela de repente. Aqueles homens não vieram apenas investigar. Eles vieram calar. Eu conheço a forma como trabalham. Elias a olhou incrédulo. E o que eu tenho a ver com isso? Eu não pedi para me envolver no seu passado. Eu só cuido das plantas. Só isso. Helena parou diante dele. Os olhos dela estavam vermelhos, como se não tivesse dormido. Você está no meio porque descobriu. Você viu a caixa. Você sabe demais. E, acredite, para eles não importa se você não tem nada a ver com isso. O simples fato de você existir já é um risco. O jardineiro sentiu um nó na garganta. Nunca havia se sentido tão pequeno e tão vulnerável. Não tinha armas, não tinha poder, não tinha dinheiro. Apenas suas mãos calejadas e a coragem de um homem que sempre viveu na sombra. Mas agora, aquelas sombras pareciam estar se fechando ao seu redor. Helena então fez algo que Elias jamais imaginaria. Entregou a ele a caixa. É sua agora. Se algo acontecer comigo, você deve decidir o que fazer com isso. Elias segurou o objeto com as mãos trêmulas. Sentiu o peso da madeira, mas, acima de tudo, o peso da responsabilidade que não queria carregar. Por que eu? Por que não seus advogados, seus sócios, sua família? Helena desviou o olhar, encarando o vazio. Porque todos eles estão comprometidos. Não posso confiar em ninguém desse mundo. Mas você é o último elo com o homem que eu amei. Você é o filho dele. E, de alguma forma, eu acredito que você vai tomar a decisão certa. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo barulho de passos fortes do lado de fora. Alguém estava entrando na estufa. Helena agarrou o braço de Elias e sussurrou: esconda isso, agora. Sem pensar, ele colocou a caixa dentro de um saco de terra vazio e o empurrou para baixo de uma bancada. 2 homens de terno surgiram, com olhares duros e frios, que nada tinham de jardineiros. Dona Helena, disse um deles, precisamos conversar. Ela endireitou a postura, como se vestisse novamente a armadura da milionária implacável. Este não é um bom momento. Estou ocupada. O homem não recuou. Vai ser rápido. Elias ficou imóvel, fingindo estar concentrado em podar algumas plantas. O coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. A conversa foi curta, mas carregada de ameaças veladas. Queriam saber se ela ainda guardava documentos antigos. Helena, com uma calma quase assustadora, negou tudo. Disse que já havia se livrado de qualquer vestígio do passado. Os homens não pareciam convencidos, mas se despediram com a promessa de voltar em breve. Quando finalmente saíram, Helena desabou em um banco de pedra, ofegante. Você viu? Perguntou a Elias. Eles sabem. E, se descobrirem que a caixa ainda existe, estamos perdidos. Elias não sabia o que dizer. Estava preso a uma guerra que não era sua. Uma guerra de poder, dinheiro e segredos que atravessava décadas. Mas, dentro dele, algo começava a mudar. Pela primeira vez, sentiu que talvez não fosse apenas um jardineiro invisível. Talvez tivesse um papel maior, algo que o destino havia colocado em suas mãos. Naquela noite, Elias levou a caixa para casa. Passou horas encarando-a em cima da mesa. Cada vez que pensava em abrir, lembrava do olhar suplicante de Helena. Mas a curiosidade era mais forte. Precisava entender o que estava em jogo. Com mãos trêmulas, destravou a tampa e começou a folhear os papéis. Eram contratos antigos, registros de propriedades, transferências de dinheiro para contas secretas. Havia assinaturas que envolviam os pais de Helena, empresários poderosos e, para sua surpresa, o nome de seu pai. Mas não como cúmplice. Seu pai aparecia como testemunha, alguém que havia visto transações ilícitas e guardara provas. Era isso. O pai de Elias não apenas amara Helena. Ele também descobrira a sujeira por trás da fortuna da família dela. E, de alguma forma, guardara os documentos que poderiam derrubar todo o império. O jardineiro sentiu um misto de orgulho e medo. Orgulho porque seu pai não fora apenas um homem simples. Fora alguém que teve coragem de enfrentar gigantes. Medo porque agora, ao herdar essa caixa, Elias também herdava os inimigos que um dia calaram seu pai. Elias mal dormiu naquela noite. A cada barulho na rua, pensava que vinham atrás dele. Pela manhã, tomou a decisão de devolver a caixa a Helena.
não queria carregar aquilo. Mas, quando chegou à mansão, percebeu algo estranho. Os portões estavam abertos, os empregados em alvoroço, e uma ambulância estacionada em frente. Helena havia desmaiado. O médico dizia que era apenas exaustão, mas Elias sabia que havia mais. Ela estava sob pressão, vivendo entre ameaças e culpas que a consumiam por dentro. Ao vê-la inconsciente, tão vulnerável, Elias sentiu uma responsabilidade que não conseguia mais negar. Ele não podia simplesmente entregar a caixa e ir embora. Agora, estava envolvido demais. Sentou-se ao lado dela até que acordasse. Quando Helena abriu os olhos e o viu ali, uma lágrima escorreu. Eu não aguento mais, Elias. Esse segredo vai me destruir. E, naquele instante, Elias tomou uma decisão que mudaria tudo. Então deixa que eu carrego isso com você. Não vou deixar que eles venham atrás de você sozinha. Helena o encarou em silêncio, surpresa. Pela primeira vez, enxergava naquele jardineiro simples algo que ninguém mais tinha: lealdade verdadeira. Não comprada, não forçada, mas vinda do coração. O destino havia unido os dois de forma cruel e inesperada. Agora, era impossível voltar atrás. Mas o que Elias não sabia é que o pior ainda estava por vir. Porque alguém, do lado de fora, já observava cada passo deles. Alguém que estava disposto a fazer qualquer coisa para que aquele segredo jamais viesse à tona. E, se você acha que essa história chegou ao limite, é porque ainda não viu o que vai acontecer quando a verdade começar a ser revelada. O preço da verdade pode ser mais alto do que ambos estão preparados para pagar. Se você está curioso para descobrir o próximo capítulo, comenta aí embaixo o que você faria no lugar de Elias. Esconderia os documentos ou revelaria tudo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque a continuação dessa história vai te surpreender de um jeito que você nem imagina. A noite caiu pesada sobre a mansão, e Elias não conseguia se afastar da sensação de que alguém os observava. Cada vez que olhava para os portões, tinha a impressão de ver silhuetas se movendo na escuridão, olhos invisíveis espreitando. Helena, ainda fraca após o desmaio, permanecia recolhida no quarto, e os empregados andavam inquietos, cochichando em corredores como se pressentissem que algo terrível estava prestes a acontecer. Elias, com a caixa escondida sob seu casaco, caminhou pelo jardim tentando organizar os pensamentos. Ele havia prometido ajudar, mas até que ponto poderia realmente proteger alguém como Helena? Ele não tinha contatos, não tinha armas, não tinha poder. Apenas a verdade. E era justamente a verdade que agora ameaçava custar suas vidas. De repente, ouviu passos atrás de si. Virou-se rápido, mas não havia ninguém. Apenas o vento balançando as árvores. Ainda assim, o coração acelerado não o deixou em paz. Apressou-se em voltar para dentro da casa. No corredor principal, encontrou Helena, agora desperta, mas pálida. Ela segurava um envelope nas mãos, como se tivesse acabado de receber algo. Ao ver Elias, estendeu o objeto. Deixaram isto na porta. Dentro havia uma folha dobrada com uma frase escrita em letras grandes e firmes: ou a caixa desaparece, ou vocês desaparecem. Elias sentiu um frio cortar-lhe o estômago. Não era mais apenas uma ameaça implícita, era uma sentença clara. Eles tinham pouco tempo. Eles sabem que a caixa ainda existe, disse Helena, a voz embargada. E agora não vão parar. Elias respirou fundo. Pela primeira vez, não queria apenas fugir. Algo nele despertava uma coragem estranha, talvez herdada do próprio pai, que um dia enfrentara esses mesmos poderosos. Se eles querem tanto esconder, é porque a verdade é mais forte do que imaginamos, disse ele. Helena olhou em silêncio, e por trás do medo, havia algo novo: confiança. Pela primeira vez, a mulher que controlava tudo parecia disposta a entregar o controle a alguém tão improvável quanto aquele jardineiro. Naquela madrugada, trancados na biblioteca da mansão, Elias e Helena vasculharam os documentos com mais atenção. Entre os papéis, descobriram registros de lavagem de dinheiro, contratos de terras tomadas à força, e até indícios de mortes encobertas. Era um dossiê capaz de derrubar não apenas a fortuna da família de Helena, mas também políticos e empresários de renome. É por isso que eles querem destruir tudo, murmurou Elias. Helena fechou os olhos, lembrando-se do pai autoritário que sempre dissera que a verdade era para os fracos.
Agora entendia o preço daquela ambição sem limites. De repente, ouviram um estalo vindo do lado de fora da biblioteca. Elias apagou a luz instintivamente. Os dois ficaram imóveis, ouvindo passos lentos se aproximando. Alguém estava dentro da mansão. O jardineiro agarrou a caixa e fez sinal para Helena ficar atrás dele. O coração pulsava tão forte que parecia explodir no peito. As maçanetas rangeram, a porta se abriu lentamente, e a sombra de um homem invadiu o cômodo. Entregue-a. Caixa, disse uma voz grave. Elias não respondeu. O homem avançou mais alguns passos, e a pouca luz da lua revelou um rosto frio, marcado por cicatrizes. Não era um estranho qualquer. Era um dos homens de terno que tinham visitado a estufa dias antes. Não vamos repetir 2 vezes, ameaçou. Helena segurou o braço de Elias, como se implorasse para que ele não fosse imprudente. Mas Elias, contra todas as probabilidades, ergueu o queixo. Vocês terão que passar por mim primeiro. O homem sorriu de canto, como se achasse graça da coragem tola de um simples jardineiro. Isso pode ser facilmente resolvido. Antes que qualquer coisa acontecesse, um barulho forte ecoou pelo corredor. Outros empregados começaram a se movimentar, e o intruso recuou. Isso não acaba aqui, disse ele, sumindo na escuridão. Helena caiu sentada, tremendo. Elias, ainda ofegante, sabia que aquilo era apenas o início. Agora tinham a prova de que estavam sendo caçados. Na manhã seguinte, Helena tentou convencê-lo a fugir. Você ainda tem uma chance, Elias. Se for embora agora, pode se salvar. Mas ele balançou a cabeça. Não posso. Se eu fugir, eles vão atrás de mim de qualquer jeito. E eu não vou deixar que enfrentem você sozinha. Helena baixou os olhos, emocionada. Estava acostumada a homens que só se aproximavam por interesse, que desapareciam diante da primeira dificuldade. Mas ali estava um jardineiro, sem nada a oferecer além de sua lealdade, disposto a arriscar tudo por ela. Os dois passaram a agir. Em segredo, Elias escondia a caixa em lugares diferentes a cada dia, enquanto Helena usava seus contatos para tentar descobrir quem exatamente estava por trás da perseguição. Descobriram que não se tratava apenas de proteger o passado da família dela. Os documentos expunham uma rede de corrupção que envolvia gente muito mais poderosa do que imaginavam. Era um jogo perigoso, onde revelar a verdade poderia custar vidas. Elias, cada vez mais, sentia que carregava o legado do pai. Não era mais apenas um jardineiro. Era o guardião de uma verdade que podia mudar tudo. Numa noite chuvosa, Helena chamou Elias para a sala principal. Tinha em mãos uma decisão. Se entregarmos esses documentos à imprensa, tudo vem abaixo. Empresas, políticos, minha própria fortuna. Mas também corremos o risco de sermos mortos antes que isso aconteça. Você tem que escolher comigo, Elias. O que vamos fazer? O jardineiro ficou em silêncio. De um lado, o desejo de acabar com aquela rede de podridão. Do outro, o medo de arrastar Helena e a si mesmo para um destino sem volta. Antes que pudesse responder, ouviram o barulho dos portões sendo arrombados. Homens entraram correndo na mansão. Gritos ecoaram pelos corredores. Estavam cercados. Helena agarrou a mão de Elias, os olhos cheios de pânico. Eles vieram terminar o que começaram. E, naquele momento, Elias entendeu que a decisão não podia mais esperar. Ou protegiam o segredo, enterrando para sempre, ou revelavam a verdade custasse o que custasse. Mas uma coisa era certa, depois daquela noite, nada seria como antes. E se você acha que já viu o auge dessa história, espere só até descobrir o que Elias e Helena vão precisar enfrentar para sobreviver. O que está por vir vai mudar completamente o destino dos dois. Se você está acompanhando essa história e quer saber o próximo capítulo, comenta aí embaixo o que você faria no lugar de Elias. Salvar sua vida ou arriscar tudo pela verdade? E já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque a parte mais intensa ainda está chegando. A mansão parecia tremer com cada passo dos homens que invadiam os corredores. O som de botas ecoava pelas paredes, misturado ao bater das portas sendo arrombadas uma a uma. Helena e Elias correram, a respiração entrecortada, enquanto a chuva pesada lá fora castigava os vidros. O mundo parecia conspirar contra eles naquela noite. Elias segurava firme a mão de Helena, puxando-a pelos corredores que conhecia melhor do que ninguém. Afinal, já havia
percorrido cada canto cuidando das plantas e do jardim. Agora, esse conhecimento era a única vantagem que tinham. Os homens gritavam ordens, chamando por Helena. A cada eco da voz deles, o coração da milionária acelerava. Elias sentia o suor escorrer pelo rosto, mas não soltava a caixa em nenhum momento. Aqueles documentos agora eram mais do que papéis. Eram a fronteira entre o passado obscuro e a possibilidade de redenção. Quando chegaram à porta dos fundos, Elias percebeu que também estavam cercados por lá. Sombras armadas se moviam na chuva, esperando qualquer tentativa de fuga. Ele olhou rapidamente ao redor, tentando pensar em algo. Foi então que se lembrou de um acesso antigo, um túnel estreito que ligava a parte mais baixa da estufa até o galpão de ferramentas, do outro lado do muro. Quase ninguém sabia da existência daquele caminho, exceto ele. Por aqui, sussurrou Elias, puxando Helena. Eles se esgueiraram pela cozinha e, após moverem um armário pesado, encontraram a pequena porta de madeira quase esquecida. Desceram às pressas, entrando em um corredor úmido e escuro. O cheiro de terra e mofo tomava conta, mas a sensação de estarem temporariamente fora de perigo lhes deu forças. Helena se apoiava em Elias, ainda trêmula. "Por que está fazendo isso?" perguntou, a voz baixa, quase quebrada. Elias parou por um instante, encarando-a nos olhos. "Porque eu sei o que é perder tudo por causa deles. Porque sei o que é ver a verdade ser enterrada pela mentira. Não vou deixar acontecer de novo." Ela ficou em silêncio, emocionada. Nunca imaginara que encontraria tanta força em alguém tão simples. O túnel parecia interminável, e cada ruído de goteira ecoava como um trovão em seus ouvidos. Quando finalmente chegaram à saída, Elias empurrou a pesada tampa de ferro e respirou o ar frio da madrugada. Estavam no galpão, mas não havia tempo para descanso. Vozes ainda podiam ser ouvidas ao longe. Elias decidiu que não poderiam mais permanecer escondidos. Precisavam agir, e rápido. Enquanto caminhavam pela lama até a estrada deserta atrás da mansão, Helena tirou do bolso uma pequena chave dourada. "Meu pai sempre dizia que, em caso de emergência, essa chave abriria o cofre principal do escritório dele. Eu nunca quis acreditar. Mas talvez a resposta esteja lá." Elias a fitou, surpreso. Se dentro do cofre houvesse mais documentos, talvez encontrassem a peça final daquele quebra-cabeça. Mas isso também significava retornar ao lugar de onde estavam fugindo. Ainda assim, não havia escolha. Eles esperaram o movimento na frente da casa diminuir e, aproveitando o silêncio temporário, retornaram pela lateral do terreno. As luzes ainda estavam acesas, e vultos armados se moviam de um lado para o outro. Helena e Elias rastejaram pelo gramado molhado até conseguirem entrar pela janela de um depósito lateral. O coração batia tão forte que qualquer ruído parecia denunciá-los. No escritório, Helena encaixou a chave no cofre escondido atrás de um quadro antigo. O clique metálico ecoou no silêncio, e a porta se abriu revelando uma pilha de pastas, fotografias e gravações. Elias pegou uma delas e, ao folhear, percebeu que se tratava de provas ainda mais graves: reuniões secretas, subornos milionários e até nomes de juízes comprados. Era um sistema inteiro de poder apodrecido, muito além da fortuna da família. "Isso pode derrubar todos eles", murmurou Elias. De repente, um estampido ecoou. A parede ao lado explodiu em pedaços. Tiros. Alguém havia descoberto onde estavam. Helena gritou, e Elias a puxou para o chão. O som dos passos se aproximava, cada vez mais rápido. Eles agarraram o máximo de documentos que puderam, e correram pelos corredores, enquanto as balas ricocheteavam atrás deles. Quando chegaram ao jardim, a chuva havia se transformado em tempestade. Raios cortavam o céu, iluminando a cena caótica. Seguranças correndo, empregados assustados, e no meio de tudo, os perseguidores determinados a capturá-los. Elias e Helena correram entre as árvores, escorregando na lama, até que finalmente alcançaram o portão lateral. Um dos homens os alcançou, agarrando Elias pelo ombro. Houve uma luta feroz, golpes trocados sob a chuva. O jardineiro, embora não tivesse a força ou o treinamento de um assassino, lutava com uma fúria alimentada pela necessidade de proteger Helena. Em um movimento inesperado, conseguiu derrubar o inimigo contra o chão enlameado. Helena, assustada, pegou uma pedra e ameaçou o homem, que recuou. Ofegantes, os
Dois atravessaram a estrada e desapareceram entre os campos. A escuridão da noite os engoliu, mas a sensação de perigo não diminuiu. Elias sabia que não poderiam correr para sempre. Precisavam encontrar uma forma de expor toda a verdade antes que fosse tarde demais. Enquanto caminhavam sem rumo, encharcados e exaustos, Helena olhou para Elias e disse: "Eles vão atrás de nós até o fim. Mas se conseguirmos revelar isso ao mundo, talvez, só talvez, tudo valha a pena." Elias assentiu. Ele não era mais apenas um jardineiro. Não era apenas um homem simples cuidando de flores. Agora era o guardião de um segredo capaz de destruir impérios. E se até aqui você achava que a perseguição havia chegado ao limite, espere para ver o que vai acontecer quando o cerco se fechar ainda mais. O destino de Elias e Helena está prestes a cruzar uma linha sem volta, e você não vai querer perder o próximo capítulo dessa história. Se você está acompanhando até aqui, comenta aí embaixo o que faria no lugar deles. Fugiria para salvar a própria vida, ou arriscaria tudo para expor a verdade? Deixa o like e se inscreve no canal, porque a parte mais eletrizante ainda está por vir. O amanhecer trouxe um silêncio estranho, pesado, quase sufocante. Elias e Helena, depois de caminharem a noite inteira sob a tempestade, encontraram abrigo em uma pequena cabana abandonada nos arredores da cidade. O lugar era simples, com paredes de madeira apodrecida e um telhado que ainda gotejava por causa da chuva da noite anterior, mas era o que tinham. Sentaram-se exaustos no chão frio, ainda com os documentos apertados contra o peito, como se fossem a única arma que poderiam usar contra o inimigo invisível que os caçava. Helena, encolhida em um canto, observava Elias com atenção. O homem estava sujo de barro, com as roupas rasgadas e as mãos feridas, mas havia nele uma determinação inabalável que a deixava sem palavras. Como podia um jardineiro, alguém que até dias atrás era invisível no grande mundo de riqueza dela, ser agora o único apoio em meio ao caos? Elias, disse ela em voz baixa, eles não vão parar. Você sabe disso, não é? Enquanto tivermos esses documentos, estaremos marcados. Ele respirou fundo, olhando pela janela quebrada, como se esperasse ver vultos surgindo a qualquer momento. Eu sei, mas também sei que, se desistirmos agora, todo o sacrifício terá sido em vão. Eles já destruíram famílias inteiras, apagaram histórias, compraram silêncio. Se não lutarmos, continuaremos sendo só mais dois nomes esquecidos. Helena engoliu em seco. Aquilo lhe pesava mais do que tudo. Por toda a vida, havia acreditado que o poder de sua família a colocava em um patamar inalcançável. Agora entendia que esse mesmo poder era apenas uma máscara para esconder a podridão que corria por trás dos muros altos e das festas luxuosas. De repente, o silêncio foi interrompido por um estalo do lado de fora. Elias se levantou de imediato, os músculos tensos, e fez sinal para Helena se calar. Passos lentos, calculados. Alguém estava ali. Ele se aproximou da porta com cuidado e espiou pela fresta. Dois homens de casaco escuro caminhavam pelo terreno, observando cada detalhe, como predadores farejando sua presa. O jardineiro recuou, o coração acelerado. Não havia saída pelos fundos, apenas mata fechada. Helena percebeu o desespero no olhar dele e compreendeu. Estavam encurralados. Elias apagou o pouco de luz que vinha da lamparina e puxou Helena para trás de uma pilha de caixas velhas. O som dos passos se aproximava, e o ranger da madeira denunciou a porta sendo forçada. Em poucos segundos, os homens entraram na cabana, as botas pesadas esmagando o chão. Eles só podem ter vindo por aqui, disse um deles, a voz rouca. Helena tremia, e Elias apertava sua mão em silêncio, pedindo coragem. O homem caminhou até a janela, observou o lado de fora, e depois chutou uma cadeira que caiu com estrondo. Cada ruído parecia amplificado pelo medo. Um segundo de descuido bastou. Elias, num impulso, empurrou uma das caixas contra o intruso e puxou Helena para a porta. O barulho atraiu o outro homem, e logo tiros ecoaram, atravessando as paredes frágeis. O som era ensurdecedor. Correndo sem olhar para trás, Elias e Helena se embrenharam na mata fechada, tropeçando entre raízes e galhos, a respiração tomada pela adrenalina. A perseguição durou minutos que pareceram horas. O som das botas atrás deles, o estalar dos galhos, o assobio das balas passando perto demais. Até que, finalmente,
Encontraram uma clareira onde um carro antigo estava estacionado, meio escondido sob folhas secas. Elias não pensou duas vezes, arrombou a porta e conseguiu fazê-lo funcionar, apesar da ferrugem e dos estalos do motor. Helena entrou correndo, e juntos dispararam pela estrada de terra, deixando para trás o som dos perseguidores. O carro avançava aos solavancos, mas era tudo o que tinham. O vento frio entrava pelas janelas quebradas, e Helena segurava os papéis com força, como se fossem parte de sua própria vida. Horas depois, chegaram à periferia da cidade. Ali, entre ruas estreitas e casas humildes, se sentiram menos visíveis. Elias estacionou em um beco escondido, respirando fundo pela primeira vez desde a madrugada. Precisamos de alguém de confiança, disse Helena. Alguém que possa nos ajudar a levar isso para fora daqui. Elias pensou por alguns instantes. Não conhecia jornalistas, políticos honestos ou advogados influentes. Mas lembrou-se de algo. Meu pai tinha um amigo. Repórter que tentou denunciar parte dessa rede anos atrás. Foi calado, perdeu o emprego, mas ainda está por aí. Se ele estiver vivo, talvez seja a única pessoa capaz de colocar isso no mundo. Helena o encarou, surpresa. E você acha que podemos confiar nele? Mais do que em qualquer outro, respondeu Elias. Com esforço, encontraram o endereço do repórter em uma pequena pensão. Um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado abriu a porta, surpreso ao ver Elias. Você é o filho de Augusto? Perguntou. Elias assentiu, e em poucos minutos contou toda a história, mostrando os documentos. O repórter, chamado Henrique, ficou em choque ao ver a quantidade de provas. Isso é suficiente para derrubar ministros, empresários, juízes e até parte da sua família. Helena, vocês entendem o tamanho da guerra em que estão entrando? Helena respirou fundo. Entendemos, mas já não há volta. Henrique aceitou ajudar, mas alertou que precisavam ser cuidadosos. Se descobrirem que esses documentos chegaram às minhas mãos, não será apenas vocês dois em perigo. Eles vão atrás de mim também. Enquanto conversavam, Elias percebeu o olhar fixo de Helena sobre ele. Não era apenas medo ou desespero. Era uma confiança profunda, um laço que havia nascido em meio ao caos. E, pela primeira vez, ele sentiu que talvez não estivesse sozinho nessa luta. Naquela noite, ficaram hospedados em um quarto simples na pensão. O som distante da cidade ecoava pelas paredes finas, mas dentro do quarto reinava um silêncio carregado de incertezas. Helena, sentada na cama, confessou: nunca imaginei que minha vida se transformaria nisso. Eu tinha tudo, e ao mesmo tempo, não tinha nada. Agora percebo que talvez essa seja a primeira vez em que realmente estou lutando por algo que importa. Elias se aproximou, com a voz firme. Talvez o verdadeiro valor das pessoas não esteja no que possuem, mas no que são capazes de defender. Helena sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de significado. Mas a paz durou pouco. No meio da madrugada, alguém bateu forte na porta da pensão. Vozes firmes chamavam pelo nome de Henrique. O repórter arregalou os olhos. Eles já sabem. E antes que pudessem reagir, o estalo da madeira se partindo anunciou que os inimigos haviam chegado até ali também. E se você pensou que Elias e Helena estavam prestes a encontrar segurança, saiba que o cerco está cada vez mais fechado, e a decisão mais difícil de todas ainda vai surgir. O que eles vão escolher quando o preço da verdade se tornar insuportável? Comenta aí embaixo se você acha que eles devem expor tudo de uma vez, ou tentar negociar sua sobrevivência. E já deixa o like e se inscreve, porque a próxima parte vai ser a mais tensa de todas. A batida na porta ecoou como um trovão no pequeno quarto da pensão. Elias, Helena e Henrique se entreolharam, o coração disparado. A madeira rangeu sob os golpes cada vez mais fortes, e as vozes do lado de fora se tornaram ordens ríspidas, sem espaço para negociação. Estavam cercados. Não havia mais para onde correr. Henrique correu até a janela, mas já era tarde. 2 carros pretos estavam estacionados na rua estreita, e homens armados cercavam toda a entrada. Helena respirava com dificuldade, tentando se manter firme, enquanto Elias fechava as mãos em punhos. Ele sabia que aquela seria a noite decisiva. Eles vão entrar de qualquer jeito, disse Henrique, desesperado. Precisamos decidir agora. Entregamos os documentos ou morremos aqui dentro. Elias olhou para Helena. Ela
Estava pálida, mas havia nos olhos dela uma centelha de coragem que não existia quando tudo começou. Não vamos entregar, disse ela, firme. Se desistirmos agora, todas as vidas destruídas por essa rede terão sido em vão. E eu não aguentaria viver sabendo que escolhi o silêncio. Elias sentiu um arrepio percorrer o corpo. A milionária que antes vivia protegida por muros altos agora estava disposta a enfrentar a escuridão com ele. Um estrondo fez a porta ceder. O primeiro homem entrou, apontando a arma, mas Elias, num impulso desesperado, atirou contra ele uma cadeira que estava ao alcance. O impacto fez o invasor cair, e Helena aproveitou para puxar Henrique em direção à escada dos fundos. A correria foi insana. O barulho dos tiros tomou conta da pensão, e hóspedes gritaram em pânico. Descendo às pressas, chegaram até a saída traseira, mas novos homens já os esperavam. Elias agarrou Helena e a empurrou para trás de um carro estacionado. O cheiro de pólvora, o som metálico das armas, a respiração ofegante, tudo se misturava em um caos sufocante. Henrique, desesperado, segurava firme os papéis contra o peito. Se eu não sair daqui vivo, alguém precisa levar isso. O mundo precisa ver. Elias percebeu que não havia mais como fugir pela força. Precisavam de uma jogada que ninguém esperava. Então, tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou os documentos das mãos de Henrique, rasgou uma das pastas e retirou algumas páginas. Com as mãos trêmulas, entregou-as a Helena. Guarde isso. Se nos pegarem, esconda bem. Essas páginas já são o suficiente para revelar tudo. Ela hesitou, mas Elias a encarou com firmeza. Confie em mim. A trovoada de passos se aproximava, e em poucos segundos estavam encurralados outra vez. Elias ergueu as mãos, fingindo se render, enquanto os homens avançavam. Mas, antes de qualquer reação, Henrique gritou: já é tarde demais. Vocês perderam. Essas provas já estão a caminho da imprensa. Foi um blefe desesperado, mas os perseguidores hesitaram por um instante. Esse segundo foi o suficiente. Elias puxou Helena pela mão e correu em direção à rua, onde os carros ainda estavam com as portas abertas. Saltou para o banco do motorista de um deles e ligou a ignição, acelerando com violência. O barulho do motor cortou a madrugada e tiros explodiram atrás deles enquanto o carro disparava pela avenida estreita. Helena gritava, segurando os papéis contra o peito. Elias dirigia como nunca, desviando de esquinas, batendo em caçambas de lixo, ouvindo os pneus cantarem. Atrás deles, os carros pretos seguiam em perseguição frenética. A cidade dormia, mas aquele trecho parecia um campo de batalha. No meio da loucura, Helena virou-se para Elias, lágrimas nos olhos. Se não conseguirmos, quero que saiba que nunca tive alguém em quem confiar como confio em você. Ele apertou os dentes, sentindo o peso das palavras dela, e respondeu: eu prometo que não vou deixar que eles vençam. A perseguição terminou em uma ponte deserta. Os faróis iluminaram a estrada molhada, e os perseguidores cercaram o carro de Elias. Ele parou, sabendo que não havia mais como escapar. Os homens saíram armados, formando um semicírculo. O líder, um sujeito de olhar gélido e voz firme, deu um passo à frente. Vocês tiveram sua chance. Agora acabou. Helena apertou as páginas contra o peito, escondendo-as dentro da roupa. Elias expirou fundo, erguendo o olhar. Vocês podem nos calar, mas a verdade sempre encontra um jeito de sair. E, quando sair, vocês vão cair um por um. O líder riu com desprezo. Palavras bonitas para um jardineiro. E foi nesse instante que sirenes romperam a madrugada. Carros da polícia apareceram dos dois lados da ponte, faróis piscando, vozes ecoando em megafones. Os homens armados se entreolharam em desespero. Henrique, que havia ficado para trás de propósito, havia usado os contatos que ainda restavam para denunciar a invasão da pensão. O cerco se inverteu. Os perseguidores largaram as armas e foram dominados. Helena e Elias, atordoados, mal conseguiam acreditar. Dias depois, as manchetes dos jornais estampavam o escândalo: rede de corrupção exposta por provas secretas. Políticos, empresários e até magistrados foram presos. O império da família de Helena desmoronava diante dos olhos do país. Ela, agora, não era mais apenas a milionária que todos admiravam. Era a mulher que teve coragem de enfrentar o próprio passado e, com a ajuda de um simples jardineiro, revelou a podridão escondida sob as
fachadas de luxo. Elias voltou ao jardim da mansão em ruínas, semanas depois. As plantas estavam secas, abandonadas, mas havia nele uma sensação estranha de paz. Helena se aproximou, vestindo roupas simples, sem joias, sem máscaras. Acha que um dia tudo volta a ser como antes? Perguntou. Ele a encarou, sério. Nada volta a ser como antes, mas talvez seja melhor assim. Helena sorriu, e pela primeira vez não havia tristeza naquele sorriso, apenas esperança. E assim terminava uma história que começou com a simplicidade de um jardineiro e o poder intocável de uma milionária. Uma história de segredos, coragem e redenção. E agora eu quero saber de você que acompanhou até o fim. O que faria no lugar de Elias? Teria coragem de enfrentar tudo por uma verdade que poderia mudar o mundo? Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de deixar o like para apoiar essa jornada, porque histórias como essa só fazem sentido quando são compartilhadas com você.